insolente, que é um prepotente em palavras, um orgulhoso, aquele que domina o pensamento das pessoas, sobressai sobre elas, pisando nelas, que humilha as pessoas com as suas palavras. Assim era, ele se descreve, mas ele diz, mas obtive misericórdia. Eu obtive misericórdia. Irmãos, havia algo em Paulo que era muito especial. É que ele conseguia, de alguma forma, olhar para tudo que ele fez, olhar para o seu passado e não se sentir culpado, porque a graça o libertou. Ele diz, eu fiz na ignorância. Ele não conhecia Cristo. Porque se ele estava disposto a matar pessoas pelo seu judaísmo, quando ele conheceu Cristo, ele estava disposto a morrer por Cristo por causa da sua fé. Esse homem mudou. Irmão, sabe o que a vida de Paulo me ensina? E desde que eu tenho lido, estudado sobre a vida desse homem, eu fico olhando, dizendo para o Senhor... É incrível. Irmão, será que nós podemos dizer que realmente encontramos Cristo se a nossa vida não muda? Paulo tinha um amor tão grande. É a mudança da vida de Paulo, para que eu e você, para que nós reflitamos se nós temos mudado, como ele acabou de falar. Por isso que o sábado de manhã a gente faz um resumo da semana, para ver o quanto nós mudamos, o quanto nós transformamos-nos à imagem e semelhança de Cristo, na nossa mente, consequentemente nosso caráter, consequentemente nossa conduta, mudança, transformação, metanoia, metamorfose, santificação, purificação. Por Cristo, pelo seu evangelho. Ele combateu um bom combate. Ele chama a sua vida de um combate, uma guerra. Nós vamos passar por detalhes da sua vida. Vamos ver os seus sofrimentos, suas perseguições. Ele nunca se acovardou, ele nunca retrocedeu. Ele nunca foi tomado por pensamentos melancólicos. Sabe o que ele fez? Ele foi sempre em frente, porque ele tinha um alvo. O alvo dele era Cristo. Se ele estava disposto a matar pelo judaísmo, agora ele sabia que ele tinha que morrer por Cristo. Cristo para ele representava o evangelho. Cristo para ele representava a igreja. Consegue ver isso, irmão? Porque Paulo amava a igreja? Porque ele amava Cristo. A maneira como ele se dirigia à igreja. Ele era como um predador abusivo, maligno, brutal. Agora você vê que ele se torna um pastor amável. Um pastor amável. Mesmo tendo que ser firme quando foi. Mas ele nunca deixou de ser alguém tão amável. Porque é isso que a graça faz na vida das pessoas. E a minha pergunta é, o que a graça tem feito na nossa vida, irmãos? O que ela tem feito na sua vida? A vida de Paulo me ensina que eu tenho que tirar todas as capas que eu tento colocar sobre mim. Ele termina dizendo, combati o bom combate, terminei a carreira. Ele não estava sendo acusado por algum crime que ele cometeu. Se tinha um crime em Paulo, o único crime que ele cometeu foi amar a Cristo. Amar a Cristo. Ele deu toda a sua vida a Cristo. Ele considerou tudo como perda por causa da sublimidade, do sentimento mais elevado, do conhecimento de Cristo. Que coisa linda, irmãos. Por isso ele diz para nós, sede meus imitadores. Em que nós podemos imitar Paulo? Em amar a Cristo. Não é no intelecto de Paulo. Não é no conhecimento de Paulo. Não é no seu altruísmo. Não. É no seu amor a Cristo. Será que nós, irmãos, somos capazes de amar a Cristo, dando a Ele toda a nossa vida? Cristo era o viver de Paulo. Ele chama isso de Cristo minha vida. Meu viver é Cristo. E se eu morrer, isso é lucro. Por quê? Porque ele vai dizer lá em Romanos que nem a morte, nem a vida, nada poderia separá-lo do amor que Cristo tinha por ele. Não era o amor que ele tinha por Cristo, era o amor de Cristo, que criou um laço tão profundo que nada podia separar. Ele não tinha mais como ser separado desse amor, porque esse amor constrange.
Esse amor abraça. Irmãos, que vida cristã nós temos vivido? Como a gente olha para o nosso passado, ou a gente olha com muito vitimismo, ou a gente olha de uma forma triunfante. Vocês não me conhecem quando eu era. Não, Paulo não se refere a isso. Ele diz assim: eu era um blasfemo, eu era um difamador, eu era um insolente. Veja os versículos 15 e 16. Ele diz assim: fiel. 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 15 e 16, diz: fiel é a palavra, e digna de toda aceitação. Que Cristo veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Eu sou o pior. À medida que Paulo foi caminhando, irmãos, essa visão de Cristo foi amplificando na sua mente. Ele foi se vendo um indigno, merecedor da misericórdia, da graça e do amor de Deus. Ele se sentia, lá quando ele escreveu aos Coríntios, ele sentia o menor entre os apóstolos. Quando ele escreve aos Efésios, capítulo 3, versículo 8, ele sentia o menor dos santos. Ele chega a dizer assim: a mim, o menor de todos os santos. A palavra menor ali é o vocábulo do texto original que diz assim: o resultado do nada com o nada. Imagina, irmãos. Um homem que ele teve um ministério que durou 33 anos. A primeira parte, os 11 primeiros anos da sua vida. Veja esses comentários a respeito do Paulo e veja se você vê algum religioso se colocando desse jeito. Paulo era um religioso, mas depois de nascer de novo, ele ascendeu espiritualmente. Escreveu quase metade da Bíblia. Mas, de novo, compare com o religioso. Compare com o homem que vive para o mundo, como ele é egoísta, egocêntrico, senhor de si e se acha a última cocada do pacote. Totalmente contrário de um cristão verdadeiro, que tem que ser humilde para poder ser filho de Deus, como Cristo foi. Fez a vontade do Pai, não era dele, por nós. A vida foi de preparo. E que tipo de preparo? Preparo no deserto. Foi de uma desintoxicação na sua mente. Ele passou um tempo no deserto, possivelmente uns 3 anos, no deserto da Arábia. E ali ele volta depois, vai para Tarso. Barnabé vai buscá-lo, leva ele para Antioquia, eles começam a servir, ali ele tem um ministério aprovado. O Espírito Santo chama Barnabé e Saulo e o envia para a obra. Depois começa a segunda parte, mais 11 anos. E foi de muito serviço, de muita atividade, de muitas obras. Eles passam 5 anos na região da Galácia, Icônio, Lícia, Antioquia da Psídia. Durante esse tempo, na região da Galácia, muitas comunidades cristãs foram plantadas, com todas as lutas e oposições. E ali sim, Paulo começa a ter um ministério aprovado. E todo esse período, agora de 11 anos de trabalhos, mas o último período de 11 anos, sofrimentos, perseguições, prisões, açoites, naufrágios, picado de cobra, abandonado pelos irmãos, julgamentos injustos. Ele chega a dizer assim: todos da Ásia me abandonaram. Era uma referência às igrejas. Filipe, Éfeso, Colossenses, mas em especial Éfeso, onde ele passou a maior parte do seu ministério. Foi ali. Alguns dos seus companheiros o haviam abandonado publicamente. Demas o deixou por causa do seu amor ao mundo. Ele diz assim: só Lucas está comigo. Ele não esqueceu daquele que um dia o abandonou, mas que se tornou alguém tão importante na vida dele, Marcos, João Marcos. Irmãos, esse homem aqui, que vai abrir para nós um tempo de profunda reflexão sobre a nossa alma. O que a graça tem realizado na minha e na tua vida? Que tipo de homem ou mulher nós temos nos tornado?
quando a graça nos alcançou? Eu estou disposto a morrer por Cristo? Será que eu estou disposto a considerar tudo perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo? Nós precisamos conhecê-lo. Precisamos conhecê-lo. Paulo, ele conheceu a Cristo. Ele aprofundou nesse conhecimento. E esse conhecimento de Cristo, ele é mais devocional do que intelectual. É o conhecimento baseado na oração, na devoção da sua palavra, na comunhão do corpo. É aqui que nós vamos conhecê-lo. É aí que ele vai se revelar para nós. Porque a vida de Paulo foi marcada aí, por esse conhecimento sublime de Cristo. Se nós queremos ser uma igreja verdadeira, uma igreja bíblica, se nós queremos ser cristãos em um tempo de trevas como esse, nós precisamos imitá-lo. É isso aí. Se nós queremos ser filhos de Deus, participarmos da Igreja de Cristo, temos que imitar Paulo, como ele imitou a Cristo. E nós temos que imitar a Cristo. Mas a vida de Cristo, que é o Evangelho, e a vida de Paulo, e isso que nós estaremos estudando os sábados, é o que nós devemos imitar, conhecer, entender e que a graça da revelação nos atinja. Não só nas noites de sábado, a partir desses eventos que teremos aí os próximos, pelo menos um mês. E tudo isso está no playlist D732, estudem isso, está tudo lá na D732. Todos os vídeos que o Luiz Fontes gravou, e talvez vá gravar ainda, sobre a vida de Paulo, para que a gente tenha em Paulo também uma referência, modelo, como ele mesmo fala, e possamos, à medida que a gente obedece a Deus, dar glória a nosso Pai Celestial, e caminharmos fortemente através desse mundo que jaz no maligno, que irá nos atacar através dos nossos próprios filhos, netos, cônjuges, amigos, sócios. Eles irão atacar. Porque eles não sabem que estão sendo utilizados pelo sistema que jaz no maligno para atacar os filhos de Deus. Isso foi desde Cristo, vai ser sempre, até a vinda de Cristo. Quem crê, ele aguarda. Maranata. E amanhã às 10 horas, a mesa do Senhor, ponto alto para começar uma nova semana em Cristo, para a glória de Deus. Tchau, uma boa noite e muito obrigado.